Bom dia, amados. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Iniciei no dia de ontem uma série de reflexões com base no Evangelho de João. Hoje prossigo afirmando que a boa vontade de Deus para conosco é que nos esforcemos para não pecar. Deus nos doou o seu dom infinitamente misericordioso por intermédio da salvação em Jesus. E a nossa resposta a esse dom deve ser a de consagrar nossa vida a Deus como uma demonstração de amor, adoração e gratidão pelo que Ele fez por nós. A verdadeira conversão deve produzir em nós um maior e não um menor desejo de obedecer a Deus. Lembram-se do que lhes falei no dia de ontem a respeito do antinomianismo? Pois bem, ele é antibíblico por aplicar de forma errada o significado do favor gracioso de Deus. Infelizmente, esta mentalidade distorcida tem influenciado muitos cristãos a baratearem a graça e a negligenciarem a vida de santidade, porque de maneira equivocada desenvolvem este tipo de entendimento. Se eu sou salvo pela graça e todos os meus pecados são perdoados, então eu posso pecar o quanto quiser, pensam eles. Mas existia uma outra corrente filosófica que também estava se infiltrando na igreja e que João, no seu evangelho, buscou combater. Era o asceticismo ou ascetismo. Esta filosofia de vida defendia que os prazeres mundanos deveriam ser refreados com toda austeridade. Os defensores dessa filosofia ensinavam que um estilo de vida austero, rígido, tornaria o cristão uma pessoa virtuosa e lhe proporcionaria desenvolver uma grande espiritualidade. Os ascetas acreditavam que a purificação do corpo ajudava na purificação da alma, na obtenção da compreensão de uma divindade e no alcance da paz interior. Isto também poderia ser obtido, segundo eles, com a automortificação e até mesmo o autoflagelo, com rituais ou com uma severa renúncia ao prazer. Os ascetas defendiam que essas restrições autoimpostas produziam grande liberdade em várias áreas da vida, tais como aumento das habilidades para pensar limpidamente e resistência a potenciais impulsos destrutivos. Infelizmente, esta mentalidade também, ainda nos dias de hoje, tem levado muitos dos que se dizem cristãos a confundirem obediência aos mandamentos divinos com legalismo. E o que é pior, os tem levado a transgredir a lei do amor na crença de que, fazendo coisas e cumprindo regras de conduta, podem agradar a Deus. Alguém que, se dizendo cristão, pensa nas mesmas categorias do ascetismo, engana-se pensando que, ao adotar uma rigorosa vida de autoabnegação, pode assim obter o perdão de Deus, o favor divino e alcançar a santidade. Alguns chegam a ponto de defender a renúncia de todo tipo de prazer, até mesmo daqueles que são lícitos. O apóstolo Paulo advertiu os que assim pensam de forma equivocada com as seguintes palavras registradas em Colossenses, no capítulo 2, versos 20 a 23, que peço permissão para ler com os irmãos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque é como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amados,
ainda que a autorrenúncia ou a auto-humilhação tenha lá os seus méritos, segundo a palavra de Deus, jamais poderá ser instrumentalizada como forma de obtenção do perdão divino ou como forma de alcançar a santidade e a intimidade com Deus. Para o cristão verdadeiro, a autorrenúncia é uma resposta de amor, proveniente de um coração dedicado a servir a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Na prática do ascetismo, não existe humildade, pois ela é motivada pelo orgulho. Paulo foi muito claro ao denunciar isto. Tem aparência de sabedoria, porém não passa de culto de si mesmo e demonstração de falsa humildade, disse ele. Sendo todavia sem valor, prosseguiu dizendo, sem utilidade alguma, no combate à sensualidade e, consequentemente, na busca da santidade. O objetivo do legalista é obter na força do braço, na base do mérito pessoal, como resultado das obras ou realizações, um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade esta que só é possível ser obtida por intermédio da fé em Cristo Jesus. Aquele que se diz cristão e que age com base nas premissas do ascetismo acaba orgulhando-se dos seus sacrifícios e das suas realizações espirituais, e isto, ao invés de aproximá-lo de Cristo, acaba afastando-o dele. Eu encerro esta reflexão citando o verso 14 do Salmo 25, onde lemos o seguinte: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meus amados, a verdadeira intimidade com Deus decorre do nosso temor a Ele, do nosso desejo sincero de viver uma vida de santidade prática em resposta ao seu amor para conosco, e não da necessidade de produzir alguma realização pessoal com este fim. Pense nisto. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por essas advertências preciosas que vemos na Tua palavra. Se de um lado não podemos desprezar os mandamentos, achando que nós podemos pecar à vontade, porque a graça nos alcançou, e com isso levarmos uma vida leviana, enganando a nós próprios. De outro lado, Senhor Deus, também essa prática rigorosa de cumprimento de regras, de cumprir leis na base do legalismo, como uma forma de desenvolver um certo ascetismo cristão, também não é algo que nos traz intimidade com o Senhor, que faz com que desenvolvamos a santidade. O que nos traz a intimidade contigo é o temor do Senhor, é nos aproximarmos de Ti com um coração verdadeiro e praticarmos sim, Senhor Deus, aquelas coisas que o Senhor quer que nós pratiquemos, mas não como forma de obter intimidade, perdão, santidade, mas como uma resposta de amor ao dom inefável que recebemos da parte do Senhor, que é a fé em Cristo Jesus. E é por Ele e na fé que temos nele que nós alcançamos a intimidade contigo. Buscamos ao Senhor e conhecemos a Ti, e com isso desenvolvemos as Tuas virtudes na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender essa verdade e a vivermos por ela, num mundo tão confuso, onde é mais simples, Senhor Deus, quebrar regras e ficarmos pensando na base do sentimentalismo, ou então cumprir regras rigorosas e vivemos na base do legalismo. Ajuda-nos a ter o equilíbrio e a nos firmarmos na Tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.